Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você vai estar vendo essa gravação. Nós estamos aqui hoje para mais um tema, mais um café da manhã, mais um café digital aí com a minha querida amiga Anne Sophie. E só um minutinho, deixa eu fazer aqui o convite, formalizar o convite para ela. Pronto. Então, o nosso tema de hoje é sobre o nosso café da manhã. É um tema, assim, bastante falado. A gente tem vários... Oi, Anne! Oiê, tudo bem? Estão me ouvindo Bom bem? dia! Tô, você está me ouvindo bem também? Bem. Tá, Uhum. legal. Olha, eu comecei aqui, só falei o que a gente vai conversar hoje, né? Que é sobre o nosso café da manhã. Uhum. E eu vou começar apresentando a Anne hoje, tá? Vou falar sobre o perfil acadêmico da Anne. E por que eu vou fazer isso? Porque além de todo esse carisma, toda essa conectividade, toda essa alegria que a gente vê na Anne, a Anne também tem muita estrada, muito estudo, muito empenho, enfim. A gente sabe muito bem que a academia, principalmente à medida em que ela vai elevando o nível, existe muito de, como eu poderia dizer, existe o estudo, existe a pesquisa, mas existe também uma rotina, né, que vai além disso, né? Então, exige resiliência, exige dedicação, e quem passa por isso tem muita história para contar. Então, estamos aqui diante da doutora Anne Sophie Bertrand. Ela se formou em biologia na França. Se eu errar alguma coisa, você me corrige, Anne, Pode tá? deixar. Fez mestrado em conservação da paisagem no Canadá. Fez seu doutorado em biologia e ecologia das alterações globais, né? E aí esse doutorado foi num percurso entre Portugal, Inglaterra e Brasil, né? É chefe cru de vegana desde 2012 pelo Russell James. Estudou a homeopatia com a Paróquia São Francisco e a Escola de Cidadania na Zona Leste Pedro e Yamaguchi Ferreira em 2020. É iridóloga pela School of Natural Medicine International em 2016. Meu inglês não é muito bom É não, tá? gostoso. Estuda Estuda filosofia humana desde 1997 e, mais particularmente, as bases filosóficas da alimentação viva, baseada em plantas, né? Com o Dr. Alberto Peribanes Gonzalez, em 2014 e 2015. E hoje atua como terapeuta holística. Tem o CRT, número 51822, auxiliando as pessoas a resgatar a saúde plena, apenas com recursos naturais. É isso aí, Anne? É isso mesmo. Perfeito. Então, E eu eu acho quero que... agora que... Perdão, fala, Não, eu pode falar. ia te comentar assim, que eu sou uma pessoa que eu acho que eu sempre dei trabalho para a academia, por ser justamente um pouco fora da linha do convencional e por querer trazer essa expansão de paradigma, né? E eu muitas vezes me desencontrei com a academia. Isso daqui, enfim, mas o que eu quero trazer aqui é que o meu percurso de vida, sabe, me perguntei muito tempo, por que eu nasci na França e meu coração é brasileiro? Por que eu nasci na França? E eu nasci num vilarejo chamado Froze, e eu moro agora em Foz. E eu falo, não, eu acho que a cigana errou o destino. E, na verdade, assim, eu acho que eu nasci naquele país para ter a noção da importância da alquimia culinária para esse povo, que é uma coisa intrínseca à cultura francesa. Apesar de que eu não herdei as receitas gastronômicas francesas por conta do fato que elas são essencialmente baseadas em produtos animais. Apesar de ter um monte de coisa em volta, mas assim, né, nós estamos num ambiente mais frio e tal, não é a riqueza dos ecossistemas tropicais.
E quando eu vim para cá, mesmo que eu estava morando na América do Norte fazendo mestrado, eu, assim, tive uma jornada. Eu saí da casa dos meus pais, abri mão da carne, que era uma coisa que, na verdade, sim, eu só fiz quando eu era pequenininho, consumia pelo apego ao meu pai, que era extremamente carnívoro, mas nunca por gosto, entende? Tanto que a primeira coisa que eu fiz, financeiramente era a única coisa cara do meu cardápio, e eu abri mão. E aí foi tudo um processo, assim, de ficar ovo-lacto, né? Ou seja, vegetal, mais ovo e o derivado do leite, digamos. Até que eu cheguei no Brasil, assisti um documentário que me mostrou a correlação entre o que tu come e as doenças que tu manifesta somaticamente falando, que foi assim, como eu tinha tido uma experiência muito infeliz no posto de saúde, que quando eu cheguei, todo gringo que vem com mala e cuia no Brasil, os 6 primeiros meses eles têm muita dificuldade fisicamente. Por quê? Porque aqui está muito quente, porque a alimentação de arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão, para um trato digestivo de um gringo é muito difícil. Então, assim, eu me deparei com as limitações do sistema de saúde para atender a minha pessoa e eu falei, caraca, eu não posso ficar doente aqui, eu tenho que trabalhar na prevenção. Então, o que eu descobri a partir desse momento foi, assim, absurdamente importante em termos de saúde pública, tanto que chegou um ponto e eu falei, cara, eu não posso ficar só para mim aquilo ali. E eu comecei a fazer palestras, degustações, capacitei um monte de gente, foi assim muito importante. E eu realmente, assim, a minha saúde foi de melhor para super ótima. Então, virei vegana em 2008, né? Cheguei no Brasil em 2006, eu já era ovo-lacto. Então, foi um caminho progressivo, tá? Ninguém tá falando para você, gente, passar assim. Só sei que assim, a minha saúde ficou top. Eu tenho umas mudanças no meu corpo super desejáveis, mas não imaginei que podia acontecer. Mas como eu sempre falo nas entrevistas, assim, a maior mudança ela ocorreu aqui. É incrível a diferença. E quando você pula para a alimentação viva, vamos dizer que assim, é seu recurso mais precioso para utilizar a alimentação a serviço da sua saúde e alimentação viva. Isso eu fui de cabeça em 2011. E desde então eu vivo por ela, através dela, com o jogo de cintura, porque eu sou inserida numa sociedade que ainda acha aquilo ali uma loucura. Mas assim, eu não abro mão do vegetal, isso daqui é uma coisa que não consigo. Mas assim, tipo, sabe, eu não vou. E outra coisa, eu não julgo nem condeno ninguém. Eu fui comedor de carne, eu bebi álcool, eu falei pra todo mundo. Na França é tão cultural, tu começa a tomar álcool, você é adolescente. E é normal, seus pais incentivam, entende? Então, assim, a transformação com a alimentação viva foi mais incrível ainda. E aqui nem se fala. Tipo, eu fazia aula de Kundalini Yoga, né? Yoga Kundalini, e eu me lembro que eu fechava os olhos, eu juro pra você, eu levitava, eu sentia meu corpo fazendo. E eu tava assim. Então, assim, não é que, de repente, você simplesmente acorda uma bela manhã e você é uma Wonder Woman, um Superman e nunca fica doente. Não é bem assim. Mas o paradigma é assim, ela é tão a serviço da sua saúde, tipo, eu pedalava, imagina, eu fiquei 2 anos só cru, nem desidratados eu fazia, sem sal, sem azeite. E aí era ainda na dimensão de 80% de carboidrato, 10% de proteína e 10% de gordura. A princípio tinha que ser uma coisa cerebral porque eu não conhecia. Então eu tive que estudar muito e testar em mim antes de falar qualquer coisa para os demais, né? E eu me lembro que eu caminhava, corria 5 quilômetros de madrugada, fazia 40 minutos de yoga, eu tocava um dia bem ativo e à noite ainda eu pedalava uns 15 quilômetros. E eu me lembro que nas subidas, naquele sol escaldante de Foz do Iguaçu, eu pensava assim, eu tô morta. E até voltar o pedal para cima, eu já tinha recarregado. E isso é a sutileza dessa dinâmica corporal que tu tens através de uma alimentação diferenciada. Então, por isso que a gente está aqui para trazer hoje para as pessoas em doses homeopática uma mudança que poderia ocorrer através de simples gestos matinais. A gente já começou com o melhor, que é a água. E agora, o que você Aqui, acha? ó, tá aqui a minha água. Já intencionei minha água hoje, eu tenho lembrado de fazer isso todo dia, sabe? Ótimo. Ô, Anny, o interessante de conversar com você é que a gente prepara algumas coisas para perguntar e quando você vai falando, muda tudo na cabeça. Agora, por exemplo, você falando aí, uma das coisas que você falou me veio assim. E eu me lembrei que uma vez eu participei de um evento com o Juan Corbalán, um espanhol aqui no Brasil, e uma frase que ele disse ficou gravada na minha mente. Ele disse assim: olha, tudo que nós conseguirmos fazer
em formato de transição é melhor do que fazermos por ruptura. Então, a ruptura, a gente corre o risco de quebrar e ficar sem onde pisar. Então, tentemos fazer as coisas por transição e não por ruptura, Olha a né? natureza. Então, assim, exatamente, exatamente. Aí, o que que eu pensei? Antes, eu quero abrir uma aspas aqui, se alguém aqui está assistindo, lembra de uma outra pessoa aí, que vale a pena convidar, mandar esse convitezinho agora, tá? É um horário que para muitos já estão dentro de um escritório, mas graças a Deus eu tenho conseguido gravar no final, né? Até que eu não acho que eu não errei nenhuma até hoje. Mas enfim, aproveita aí, manda isso. E o que que eu pensei, Anne? Dentro do nosso tempo, eu acho que sim, esse tema a gente vai ter como prolongar bastante essa conversa. Uhum. Mas hoje o que que eu pensei? Eu tenho pensado muito, Anne, assim, ó, no adulto produtivo. Aquele adulto que precisa produzir, porque nós precisamos produzir, né? Nós somos mantenedores. De alguma forma somos mantenedores de Sim. filhos, de empresas. Precisamos produzir. Então, a primeira coisa que eu gostaria de te convidar é a gente focar no adulto, que a gente vai falar daqui para frente, né? E eu tenho pensado muito nisso. A energia que eu necessito para produzir no meu dia, Adoro. tá? E essa imagem que você fez aí do pedal da bicicleta, né? Eu empurrei super cansado, mas na hora que chegou em cima eu já tô com força de novo, né? Ou então assim, folguei um pouquinho o pedal, andei com a bicicleta um pouco de lado na subida e eu já tenho força para continuar pedalando. Eu não tenho Não, que é muito parar e mais ficar ali rápido. sem ar, né? Muito mais rápido. Então, Uhum. vamos focar no adulto, focar na energia para o dia. E por fim, Anne, assim, com muito respeito aqui agora, eu vou falar com muito respeito a todos os que são nutricionistas, fazer essas receitas, né, de forma que eu use coisas que estão no meu dia a dia, coisas que fazem parte da minha região, né, para que isso seja viável, viável tanto na ordem do tempo quanto na ordem do dinheiro, do financeiro. Tá? Às vezes a gente sai, já aconteceu comigo, tá? Sair de um nutricionista com uma receita tão complexa e cara que eu olhei para aquela receita e pensei, ou eu vivo e trabalho, ou eu vou seguir a receita. Imagina qual que eu tive que escolher, né? Então, assim, minha primeira provocação, minha primeira colocação para você é essa. Eu, adulto, levantei. O que que eu preciso fazer comigo mesmo para eu me sentir produtivo, para eu ter energia para produzir no meu dia? Tá. Ali você encostou em duas coisas que eu quero frisar. Um, só na formulação da tua pergunta, denota-se que tem uma crença estabelecida em você e na maioria das pessoas, e eu me incluí nesse saco, porque eu esbarrei nessa. Quando você transmuta o seu estilo de vida, você esbarra nos seus monstrinhos. E uma das coisas que eu descobri com a alimentação viva tipo, subcalórica, entre aspas, é que a gente acha que precisa estar com a barriga pesada, cheia para ser alimentado, nutrido. Isso é um engano tremendo. Eu vou te falar assim, quando eu tomei consciência dessa relação energética, e eu simplesmente, por exemplo, imagine, para o meu doutorado, eu me enfiava no meio de um mato bravo, onde eu ficava mais de 4 apoio, durante 15 quilômetros, com 10 quilos nas costas, com calor. Não sabendo quando eu ia sair, eu levava apenas 10 tâmaras e 10, metade de meus pecan e 2 litros d'água. Só, pro dia inteiro. Saía às 5 da manhã, voltava às 6 da tarde. E tu acha que eu passava fome? Os meus alunos que levavam todinho, pão branco com frio e tal, e tal, e tal, não davam conta de me acompanhar no meio do mato. Eles tinham 15 anos a menos do que eu. Deus e mulher. Né? Poderíamos pensar que isso são elementos, argumentos para dizer, você vai ficar para trás. Então, assim, ó, não é só que eu sou pilhada, então essa é só ela, não sei para mim o que ela está prestes a falar. Mas vocês têm que entender que esse negócio de estar com a barriga cheia para dizer sou alimentado é um grande engano. Vamos pegar um exemplo de um almoço servido. A pessoa estava com uma fome de leão, chegou lá, encheu a pança. Como que ela fica depois mesmo? Imprestável. Ela vai lutar 2 horas contra o sono, porque todo o sangue foi para a barriga, ela não consegue pensar em nada, produtividade zero, né?
Se ela tiver que fugir de um perigo, vai ficar para trás. No máximo, o que vai acontecer? Ela vai tentar correr, vai ter coração na boca, vai sair vomitando, né? Então, realmente, assim, se tem uma coisa que a alimentação Vive me trouxe, além da sua praticidade, da economia, de um monte de argumentos que eu posso trazer, essa paz na consciência, essa leveza, esse pensamento enobrecido e tudo mais, é que você come, passa uma água no teu potinho que você comer, de uma receita que você fez em 5 minutos, você está super bem, você pode comer à vontade, nunca vai ter pesar, sabe, a consciência pesada, vou ter que me matar na esteira, nunca mais. Nunca mais, não precisa. Se tu quiser comer a cada 3 horas, você pode, mas também existe atalhos para ser, como você me falou, um adulto que tem uma energia, que ele vai poder trabalhar, por exemplo, 3, 4 horas a fio, ou mesmo o dia inteiro, mesmo com esses recursos de alimentação saudável, e sem por isso se sentir pesada. E olha que eu testei isso com muita gente, inclusive com muita resistência, de várias nacionalidades, com vários tipos de alimentação. E nunca errou. A não ser que a pessoa tenha um super mega problema, e daí ela fala, não, eu nem vou provar, eu não vou nem testar, porque eu não quero, porque eu acho que Sim. isso é loucura, porque porque a gente evoluiu, porque come carne. Oh, nossa, quantas vezes eu já vi essa daqui. Entende? E a outra coisa que eu quero trazer para vocês, eu não sou nutricionista, eu sou educadora alimentar, tá? A minha formação é de utilizar os recursos que eu tenho da natureza, então plantas medicinais, pães, alimentação no geral, homeopatia, enfim, óleos essenciais, água, todos esses, e trabalhos energéticos, tá? E eu trabalho com tudo isso, e as receitas, por exemplo, que eu divulgo no meu canal do YouTube, elas são sempre 2 toques, joga tudo no líquido e aperta no botão, já era, passa uma água no copo, você está servida, a louça está feita, e você é um adulto super disponível, super disposto, né? Com um trânsito intestinal, uma beleza, a mulher de saúde irradiante, porque as pessoas vão falar, o que está acontecendo contigo? Está fazendo uma sereia, se o seu cabelo está incrível, a unha você vai ver que vai ficar dura. Então, assim, as minhas receitas são sempre, tem que ser muito bom. Esse é o meu legado francês, tem que ser bom. Nunca vou sentar para comer só para encher o bucho, nunca. Eu sou bem gato para isso, sabe? O gato, se é só para comer, ele não come, ele quer comer coisa deliciosa. Tem que ser rápido, porque eu sou mãe de 2, porque eu estou montando uma escola, porque eu tenho 2 business, porque eu tenho muito trabalho educativo para fazer, porque eu ainda sigo uma carreira acadêmica, porque eu toco em uma banda, porque eu dou aula de muita coisa. Então, tem que ser rápido. E tem que ser realmente essa questão de eficácia. Não adianta só ser delicioso e daí tu fica desnutrido. Não. Tem que ser uma coisa inteligente, tem que ser funcional. Então, essa pegada para quem quer se aprofundar, saúde planetária, inclusive eu participei do projeto de extensão da USP, né? E eu orientei uma menina, eu estou para chamar ela para o meu canal do YouTube, para a gente apresentar um monte de receitas baseadas em plantas, extremamente top, sem lixo nenhum, totalmente sustentável. E é nessa pegada de eu não sou a pessoa mais rica do pedaço. Eu não quero uns ingredientes que eu tenho que pedir lá do Taiwan, sei lá que dá. Não, tem que ser assim, vapt-vupt. Eu tô aqui no Brasil com essa realidade, 3 a 5 ingredientes por sentada seria o top pro seu corpo. Agora, Anne, parabéns, quantos alimentos por vez se come? eu posso te interromper só de vez em quando? Porque estão Mas vindo umas deve. ideias aqui, por exemplo, agora, quando você falou ingrediente. Teria condição, por exemplo, de eu mandar para você, Anne, aqui onde eu estou, eu tenho facilidade para encontrar banana prata, maçã, couve, isso. Eu tenho facilidade para encontrar isso. E aí você olhar isso e falar assim, olha, disso tudo aí você vai comer isso e isso de manhã. Você vai misturar isso com isso. O que você acha? Porque às vezes você tem um item que na sua região é fácil, é acessível e é barato, mas a minha não existe. Com Ou é muito certeza, caro, com né? certeza. Então, E e por assim, dá exemplo, muito para trabalhar com substitutos. sim, sim, legal. Por exemplo, eu ultimamente, pela correria, para você ter uma ideia, pela correria que eu tô com 2 business também, estou montando um curso para começar, e eu não quero deixar essa questão do online, porque aqui nós estamos conversando, você e eu, mas estamos indo o quão longe, né, a providência nos permitir. Sim. Então isso é muito legal. Então o que que eu fiz esses dias? Eu olhei assim, cara, eu tenho ali uma penca de banana prata. Aí eu fui ver, eu fiz uma mistura com farinha de aveia, fibra de maçã, gergelim e linhaça.
Aí eu homogeneizei mais ou menos o liquidificador, eu bato uma banana prata com um pouco d'água, misturo 2 colheres dessa farinha e como com, Uhum. no meu caso, como com ovo, né? Eu não sinto fome até chegar meio-dia. Eu estou me obrigando a comer uma fruta às 10 horas da manhã. Mas eu estou fazendo isso certo, né? Faz sentido? Eu poderia melhorar a eficiência disso? Eu vou te falar o seguinte, ó. Pode ser que para você se sinta um pouquinho contraditório, mas o que que acontece? Eu entendo, do meu estudo da nossa fisiologia, é que o corpo, ele precisa de tranquilidade. Se tu para e pensa, a gente não deixa ele ficar tranquilo nunca, porque a gente está sempre comendo. Então quer dizer que ele sempre tem que utilizar o seu poder energético a serviço desse processo de digestão, assimilação, absorção, eliminação. Digestão, absorção, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então Sim. ele nunca descansa. E por isso ele tem dificuldade de acompanhar, porque o que a gente bota para dentro tá cheio de coisas que ele tem que se livrar. E para isso, ele adora utilizar o período da noite, que a gente, pelo amor de Deus, finalmente para de comer. E ele trabalha lá com tudo que ele pode, daí chega de madrugada, ele tá lá com a pazinha, imagina ele juntando os últimos pós, né? E daí quando ele tá prestes a jogar isso fora, tal, café com leite, um ovo, sei lá o quê. E daí ele não consegue, daí acumula um monte de sujeira para dentro. Então, assim, pode ser contraditória na sensação a princípio devido ao sistema de crença, mas eu vou falar para você, ó. O melhor jeito mesmo de começar é tentar poupar o seu corpo ao máximo até o meio-dia. Como que eu vou poupar ele e ao mesmo tempo me alimentar? Um dos caminhos mais curtos é começar com 1 litro d'água para ele eliminar o que está no intestino super facilmente no sistema excretor. E aí, depois, partir por um belo suco verde. No meu canal do Telegram, tem um vídeo bem bonitinho que explica certinho os detalhes, de uns 20 minutos que eu posso passar para vocês aqui. O suco verde seria top. Ah, mas Sofia, eu acordo de madrugada, não tenho tempo, lá, lá, lá. Se você acorda de madrugada, não é o melhor, mas vamos pegar o melhor dos dois mundos. Você pode fazer na última hora antes de dormir. Você deixa ele lá armazenado, não muito frio, tá? E aí você toma o acordar e vai. E aí o melhor depois, quando bater a fome, é como você falou, as frutas. À vontade, sem restrição. Eu sei que teve uma época que eu comia uma mamão formosa inteira sozinha, tá? Com tâmaras ainda. Tranquilamente, numa sentada. E eu tava com disposição, porque não pesa aquilo. O suco verde, dentro de 15 minutos, está correndo no seu sangue. Se você colocar ele por cima da sua pele, ela absorve instantaneamente. Porque ele é repleto de água coloidal, não tem água mineral nele. E aí depois as frutas, elas estão muito parecidas, assim, sabe? Tipo, para o ser humano, que ele bebê, ele tem o leite materno. Logo depois, que fica mais fácil? Como que a gente faz uma introdução de sólido para as crianças? Muitas vezes começando com uma frutinha. Porque ela é menos agressiva, ela é cheia de fibra solúvel, ela varia amorosamente, todo o tubo intestinal, né, informação e tudo mais. Então, assim, se você conseguir chegar ao meu dia apenas com muitos líquidos, líquidos repletos de nutrientes, porque a quantidade de vegetais que você consegue enfiar no suco verde, você não conseguiria sentar numa sentada e comer ele cheio com suas fibras e tudo mais, o suco verde é coado. E aí depois você come as frutas, que tem bastante fibra, que te deixa sustentado, porém não pesado. Então, eu sei que é um paradigma um pouco diferente. A gente pode ter técnicas para você fazer progressivamente para que não seja uma ruptura. A pessoa que está comendo pão com queijo, mortandela e café com leite com açúcar refinado, se o dia seguinte ele só está no suquinho verde, ou ele vai ir muito ao banheiro, porque vai ter uma crise de cura, porque o corpo vai falar, ah, é verdade, agora eu posso me limpar? Você está deixando mesmo? Então, ele vai com tudo e a pessoa vai falar, ah, Legal. não, essa alimentação não é feita para mim. Por quê? Porque está passando mal. Porque o corpo está falando, agora tá toxina para fora, porque agora eu posso. Entende? Então, não confundir crise de cura, que é um processo natural de um corpo inteligente se recuperando, com uma alimentação inadequada para a sua pessoa. Contudo, eu recordo assim, o fato de que somos 8 bilhões de universos diferentes. O que serve para mim não necessariamente serve para você. Porém, a dicotomia divina, a nossa fisiologia é a mesma. Então, lá no Sim. fundo, no fundo, tem uma coisa em comum que a gente tem que seguir, observar as leis da natureza e tu nunca vai ficar decepcionado. Então, deixa eu aproveitar a minha consulta com você, tá legal? Então, por exemplo, eu levantei, que para mim tá muito fácil dar esse passo, tá?
Eu levantei, eu tomei a minha água, né? Energizei minha água, bebi, me hidratei com água. E é neste momento, antes de ir para o trabalho, que eu tomo suco verde? Exatamente. Aham. Tá. E aí eu levo frutas para o trabalho. Lá no Aham. trabalho eu vou comer frutas na hora que eu sentir fome. Isso. Legal. Mamão para mim é muito top. Eu gosto da associação do mamão, que é bem aquoso, ele é muito top. Não é à toa que a gente fala que ele é a rainha das frutas, a rainha da digestão, né? Nossa, quem tem problema de trânsito travado, intestinal, tomando suco verde, tomando água cangue, comendo mamão, meu amor, nunca mais da vida você vai ficar trancada. Nunca, nunca, nunca. Isso é, apesar dos nossos 8 bilhões de universos, isso eu posso assinar embaixo agora, tá? Isso é verdade, porque não existe. Eu tenho testado isso em centenas de pessoas e o resultado é sempre muito favorável para a saúde desta pessoa. Ela é uma fruta que é seca ao sol. A tâmara medjool, que é a rainha das tâmaras, ela é enorme, assim. E um caramelo, porque a tâmara das lojas de produtos naturais, que fica tudo brilhante, ela é açucarada, é um horror. Mas a tâmara medjool, que agora, como nós temos uma comunidade árabe muito grande no Brasil, está vindo, e também na Bahia eles estão começando a produzir, tá bom? Então vamos ficar atentos com os nossos recursos nacionais. E aí, se você tem, por exemplo, se você mesmo vai ter uma coisa braçal, você poderia levar até uma mão, um punhado, por exemplo, de tâmara medjool e umas oleaginosas que você tomou o tempo de hidratar a noite inteira. Quem tiver água cangue, 20 minutos no pH 11,5 e o resto da noite pega 9,5. Se tu pega a melhor água que tu tiver no momento, tá ótimo. E você hidrata elas. E você leva. E daí eu falo meu mini cookie. Eu abro a tâmara, tiro o caroço, coloco a oleaginosa. Hum, Das oleaginosas, e aí você morde. Aquilo ali, meu amor, é muito bom. É muito bom. E aí, serve aquilo ali com uma mãozinha, eu te garanto que tu não vai sentir falta de nada, nada. E sustenta muito. Eu fico um dia inteiro. Quando eu morava sozinha, eu fazia isso de manhã e aí eu comia uma coisa salgada lá pelas 4, 5 horas, tá? Então, legal, legal. isso daqui era tipo uma das dicas. Frutas, frutas, Hum, frutos, suco verde, água, isso vai dar certo. Se não, eu sei que nosso tempo está ficando escasso e o meu outro compromisso já chegou. Mas o que nós sim. podemos fazer é pensar nos probióticos e fermentados. Além disso. Então, assim, isso poderia ser um assunto que a gente tenta esmiuçar melhor no nosso próximo café da manhã, que tal? Sim, sim, legal, legal. Como eu disse, esse tema começou hoje, Anne, mas ele vai longe, né? Eu acho que Vai, ele vai, no mínimo mais uns 2 ou 3 encontros só em com cima disso aí. certeza. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, a Malu aqui, por exemplo, fez um comentário, bom dia, que alegria estar aqui agora. Eu quero pedir também que vocês que estão conosco relevem a minha dificuldade de ser host, tá? Eu não, agora que eu estou transitando, o nosso negócio, o nosso espaço, ele é pequeno, ele é resumido, eu não tenho co-host comigo, então assim, mas eu quero, nós precisamos dar voz, pelo menos a um ou outro nessas nossas conversas, apesar do tempo ser pequenininho, né? E a gente vai fazer isso. E estamos aqui, pelo menos, já gravando. Vamos deixar gravado isso aqui para quem puder assistir depois. Anne, quero te agradecer por essa entrada aqui, tá? Eu já vou fazer alguma mudança, vou fazer alguma adequação na próxima semana, já a partir de amanhã e ver o que que rola, viu? Tá ótimo. Tá ótimo. Vai estar gravado, Marina, não estressa. Você vai poder assistir. Eu jogo tudo também no meu canal do YouTube para alcançar mais gente. E eu vou passar o link do canal do Telegram para você ver a receita do suco verde, tá bom? Um abraço do lado do coração, Show. gente. Muito obrigada. E até a semana Gratidão, que Anne. vem. Gratidão. Até Tchau, a semana que tchau. vem. Tchau. Tchau.